Amém. Quero convidar você a abrir suas mãos, eu quero orar com você. Espírito Santo, muito obrigada pela tua presença em nossas vidas. Obrigada porque o Senhor é aquele que nos ajuda na caminhada. Obrigada porque perto está o Senhor, perto está o teu nome, perto está a tua palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem sempre uma porção para nos dar, sempre uma porção para nos entregar. E com ela nós somos alimentados até o próximo passo, até o próximo nível do qual o Senhor nos convida a participar. Eu oro para que o teu Espírito Santo possa falar conosco nessa manhã. É o que nós oramos e cremos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Eu quero ler com você Filipenses capítulo 3, versículo 13. É um versículo tão conhecido para nós. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Eu creio que uma das coisas mais difíceis para nós é a gente poder esquecer algumas coisas do nosso passado. O passado, ele tem o poder de trazer carga e às vezes sobrecarga sobre a nossa mente, sobre o nosso novo comportamento, nosso novo estilo de vida. Às vezes no passado você viveu uma grande escassez e agora você é livre, você alcançou novos lugares, Deus te prosperou, você trabalhou muito para isso também. Mas é difícil você entrar nesse lugar às vezes de prosperidade. Às vezes a escassez ela te limita, ela está presente dentro de nós. Algumas situações do nosso passado, alguns traumas, algumas coisas que nós vimos no passado. Normalmente o apóstolo Paulo está dizendo assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Mas como é um desafio para a gente esquecer o que ficou para trás. Mas quando a gente se encontra com Jesus, Ele é essa pessoa que nos convida a esse novo lugar, da renovação da mente, onde as coisas se fazem novas para nós. Mas também é verdade que é um grande desafio olhar para o futuro. Porque a gente às vezes olha para o futuro que é incerto para todos nós. Jesus disse, vocês não têm a capacidade de saber quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Vocês não têm a capacidade de acrescentar um minuto que quer na sua vida. Nós não temos domínio sobre o futuro. A única coisa que nós temos é esperança e fé de que Deus está no nosso futuro. E de que se a palavra de Deus é poderosa e ela tem poder para nos salvar, então a palavra de Deus também tem poder para nos levar em confiança ao nosso futuro. Então nós colocamos a nossa dependência no Senhor. E o apóstolo Paulo está ensinando à igreja essa razão pelo qual nós vivemos. Dizendo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante de mim. E para nós é muito difícil entender e compreender como Deus é capaz de usar coisas na nossa vida, na nossa história e transformar essas coisas em valor para nós. Como é possível, como Ele pode realmente pegar algo ruim da nossa vida e transformar isso em algo bom. Como Ele pode nos ensinar lições a partir dessas coisas. Como Ele pode pegar alguém quebrado e fazer dessa pessoa alguém tão resiliente, alguém tão corajoso, alguém tão confiante nas suas decisões. Como Deus pode pegar uma falência, como Deus pode pegar um casamento destruído, como Deus pode pegar um filho que se envolveu com tanta coisa e transformar isso na nossa vida de maneira que isso possa ser um valor para nós. E essa é a nossa grande dificuldade. Mas a única forma disso se transformar dentro de nós e a partir de nós é por meio da fé. E a fé é essa graça poderosa que Deus derrama sobre cada filho e sobre cada filha, que nos dá a esperança do amanhã e que nos leva para o nosso futuro. Então eu queria ler com você, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vida de um personagem bíblico aqui que a gente conhece muito. Mas eu quero falar um pouquinho sobre Moisés, e eu quero ler apenas um versículo nessa manhã. Êxodo capítulo 3, no versículo 1. A palavra diz, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia qualquer, ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus.
esse capítulo 3, ele começa nos contando a história que nós conhecemos, quando Moisés levou o rebanho, chegou lá, ele viu a sarça que ardia e não se consumia, e Deus fala para ele tirar as sandálias dos pés, porque aquele lugar era santo, e Moisés tem uma crise de identidade diante de Deus, quando Deus fala com ele, que ele será o libertador do povo que está escravo no Egito, e Deus fala, e ele tenta convencer Deus, e Deus tenta convencer Moisés, e eles ficam naquele impasse, e Deus se revela poderoso para ele, por meio de sinais e maravilhas. Então Deus envia Moisés, e ele se torna o grande libertador de Israel, o que nós conhecemos muito bem a história. Mas eu quero pegar ênfase nessa manhã sobre o capítulo 2, que nós não vamos ler aqui, porque o capítulo 2 de Êxodo nos conta os primeiros 40 anos da vida de Moisés. Rapidamente a Bíblia nos dá um panorama de como foi a vida desse homem. Então essa história nos fala, eu acho que se alguém perguntar para quantos aqui tem 40 anos mais, levanta a mão. Uau, estamos do mesmo time aqui, né, irmãos? Então, se alguém pergunta para você, me fala em 1 minuto como foi seus primeiros 40 anos de vida. Gente, é muita coisa para a gente falar tão rápido, para a gente relatar tanta coisa que aconteceu na nossa vida. Mas é o que a Bíblia tenta fazer com a vida de Moisés. No capítulo 2, rapidamente, ela descreve, e ali a gente vê o período da vida de Moisés tão importante, que nos primeiros 40 anos de vida, esse menino, ele nasce no momento crítico da história, onde era proibido nascer, onde as crianças eram mortas, né, porque Faraó estava procurando matar todas as crianças, porque o povo estava crescendo muito. Então ele nasce, e a mãe Joquebede, a mãe de Moisés, vê que aquele menino, ele é tão especial, ela ama tanto aquele menino, e depois, ao 3º mês, ela não consegue mais reter o menino dentro de casa. Então ela começa a depender do Senhor, e ela tem uma ideia. Ela faz um cesto, coloca o menino dentro desse cesto e coloca ele às margens do Nilo. E por uma jesucidência, a filha do faraó está se banhando naquele rio, e de repente ela ouve o choro do menino, e a irmã de Moisés está atrás da moita, e Miriam sai daquela moita e fala: olha, você quer que eu consiga uma ama de leite para esse menino? Então a filha do faraó concorda, e Miriam leva seu próprio irmão, a sua mãe biológica, que cuida dele e amamenta aquele menino até mais ou menos 3, 4 anos de idade, que era a idade onde as crianças, de Israel eram amamentadas, o povo hebreu. Então eu imagino que naquele período de 3, 4 aninhos, quando você está ensinando uma criança, aquela mãe ficava dizendo para ele: olha, você é um milagre. Olha, quando você nasceu, estavam perseguindo todos os menininhos, mas eu coloquei você na margem do rio e Deus te salvou. O nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, Ele te salvou das águas, e agora você vai ter que se mudar, você vai ter que ir para uma casa, mas Deus vai te abençoar naquele lugar, tudo que você fizer vai ser uma bênção. E de repente essa mãe entrega esse menino então à filha do faraó, e agora Moisés está dentro do palácio. Agora Moisés, ele cresce dentro do palácio. Então ele é uma criança lá dentro, que recebe do bom e do melhor. Ele come do bom e do melhor. E além de tudo, ele tem os servos que o serviam, que davam comidinha para ele, que calçavam Moisés, que banhavam Moisés. Era gente do seu próprio povo. Porque os escravos dentro do palácio era o povo hebreu. Então Moisés estava ali com o seu próprio povo servindo, e de repente ele se torna um adolescente, e ele começa a aprender muitas coisas que tinham no Egito. Ele se torna grande, ele se torna sábio, ele aprende a falar os outros idiomas, ele tem o melhor videogame, ele tem as melhores coisas. Moisés está exatamente nesse lugar. Isso era confortável para Moisés, porque eu não sei você, mas se tem uma coisa que a gente acostuma fácil, é coisa boa. A gente, comer do melhor, viver no melhor, a gente parece que nasceu para isso, não é, irmãos? E Moisés estava vivendo esse contexto da vida dele, isso era tão confortável para ele. Isso fala algo para nós, que muitas vezes, quando nós estamos nos nossos palácios pessoais, muitas vezes a gente se torna indiferente para com outras pessoas, porque nós estamos vivendo a nossa vida, nós estamos usufruindo das coisas boas que temos, e muitas vezes esquecemos os nossos irmãos que estão à nossa volta.
Às vezes você pergunta para alguém: e aí, como são seus pais? Ai, sabe que faz tempo que eu não falo com eles. Faz tempo que eu não dou uma atenção para os meus pais, inclusive preciso fazer isso. Ah, como que está teu filho, adolescente? Como que ele está passando essa estação? Ah, eu prefiro nem tocar nesse assunto, porque é tão difícil de se relacionar com adolescência. Então eu prefiro, deixa que viva a vida dele, depois a gente vê o que a gente faz. Às vezes nós estamos tanto na nossa vida que nós nos tornamos como Moisés dentro do palácio. Nós nos tornamos príncipes dentro do nosso próprio palácio e esquecemos daqueles que estão do lado de fora, ou que estão vivendo conosco ali. Mas quando Deus tem um plano para fazer de alguém um libertador, quando Deus tem um plano para usar a nossa vida para libertar um casamento, quando Deus tem um plano de nos usar como libertador de alguém que vai romper situações e áreas da sua vida, Deus vai entrar na nossa vida. Deus vai entrar na nossa história. E quando Moisés chega então aos seus 40 anos de idade, ele resolve dar uma passeada e ir aonde o povo hebreu morava. E quando Moisés chega nesse lugar, ele se depara com uma realidade. O povo dele, o povo de sangue dele, estava escravo. Estava posicionado nesse lugar por muitos e muitos e muitos anos. E quando ele chega e assiste um episódio. Um egípcio está batendo num hebreu. E ele fica cheio de ira, e ele não sabe lidar com aquilo. E Moisés age impulsivamente. E de repente ele vai lá e mata aquele egípcio. Ele fica desesperado com aquilo. E ele esconde esse egípcio debaixo da areia. E quando Moisés volta para o palácio, no outro dia ele sai novamente para dar uma olhada, para saber como que o povo dele estava, aonde eles moravam, como era a vida deles. E quando ele chega lá, ele percebe que tudo aquilo havia sido descoberto. Que todo mundo sabia que Moisés tinha matado um egípcio para defender um hebreu. Então ele fica desesperado, ele não sabe o que fazer. Sabe, irmãos, alguns momentos da nossa vida, a gente está vivendo, mas acontecem fatos, acontecem coisas das quais a gente não esperava que iriam mudar a nossa vida radicalmente. Às vezes nós temos atitudes que mudam o percurso da nossa história, da noite para o dia. É a maneira como nós reagimos ou é a maneira como nós não reagimos. E o que a gente percebe nessa história é que Moisés, ele age na força do seu braço. E quando isso acontece, Deus aproveita aquilo que não foi Deus que quis que ele fizesse, mas Deus aproveita tudo aquilo para começar um processo na vida de Moisés. Então, eu não sei se Moisés levou 40 minutos ou se Moisés levou 40 horas para sair do Egito, fugido. Ele teve que deixar tudo para trás. Ele teve que deixar sua história, ele teve que deixar seu conforto, ele teve que deixar seu palácio pessoal, ele teve que deixar tudo que ele possuía e o que ele era para fugir. Mas a Bíblia nos fala que ele tinha 40 anos de idade quando ele foge do Egito. E Moisés levou 40 anos para que o Egito saísse de dentro dele. Moisés carregava tantas marcas. Moisés estava tão frustrado. Moisés não sabia como lidar com tudo aquilo na sua vida, que a Bíblia nos relata entre o capítulo 2 e o capítulo 3, que 40 anos da vida de Moisés se passaram. Enquanto as nossas quedas, muitas vezes para alguém, parece ser fracasso, parece ser o fim. Nunca mais eu vou conseguir ter uma empresa. Talvez eu nunca mais consiga me casar. Talvez eu nunca mais consiga ter um lugar como esse que eu vivi. Enquanto muitas vezes os nossos retrocessos, as nossas quedas e os nossos fracassos estão apontando para o final de algo, para Deus, na verdade, é o início de um grande tratamento na nossa vida. É o início de uma grande coisa que Deus quer fazer em nós. E é isso que acontece na vida dele. Então, Moisés, ele foge para o deserto. E quando ele foge para o deserto, ele nunca havia sido treinado para estar no deserto. Ele não sabia como lidar com o calor, com o frio. Ele saiu sem nada, absolutamente sem nada.
E o deserto era perigoso. E ele não sabia como se comportar nesse novo momento da vida dele. E você pode imaginar, porque talvez nós mesmos já fomos essas pessoas que tivemos que sair correndo por algum motivo, de algum lugar, de algum ambiente, de perto de algumas pessoas, e nós não sabíamos mais como lidar com tudo aquilo. E a palavra nos diz que ele foge e de repente ele encontra um poço. E quando ele encontra esse poço, ele se assenta nele. Eu fico imaginando que Moisés, em algum aspecto, ele olha para aquele poço, ele está frustrado, ele está triste, ele está amargurado, ele não sabe o que vai ser da vida dele, mas ele também não tinha grandes experiências com Deus. Tudo que ele conhecia de Deus era aquela coisinha da infância. Sabe aquela vovó que ensinou você quando você era tão novinho, depois você cresceu, andou por tantos lugares até você se encontrar com Deus novamente, e você lembra daquelas histórias da avó, da tia, do tio, do vô. E tudo que Moisés tinha na mente eram as histórias de quando ele era muito pequeno, que a sua mãe contava para ele: Moisés, um dia, meu filho, você sofreu tanto, você corria risco de vida, e então um dia Deus te salvou, Deus te deu livramento. Eu fico imaginando ele olhando para aquelas águas e aquilo vindo à memória dele novamente. Um dia Deus me livrou das águas, quem sabe, depois de 40 anos, depois de tudo que eu fiz, quem sabe Deus possa me livrar de novo. Quem sabe Deus possa fazer de novo. Então ele olha para o mesmo lugar, de certa forma, que o lembrava daquilo que Deus havia feito por ele. Então, a gente vê que existe um caminho que Deus o lembra de como foi antes, para que possa acontecer novamente. E sabe, irmãos, normalmente quando nós enfrentamos novos desafios, novas batalhas, novos enfrentamentos em nossa vida, a gente acha que a gente precisa fazer outras coisas para que Deus possa se mover. E a gente esquece lá do começo, de quando a nossa caminhada de fé era tão ingênua, era tão doce, era tão menina, era tão infantil, mas era tão poderosa para que Deus pudesse se mover em nossa vida. Lembra do começo, quando muitas vezes acontecia algo e o nosso coração era aquele de dobrar os joelhos no nosso quarto e dizer: Senhor, por favor, vem em meu auxílio. Deus, eu oro, será que essa porta eu devo entrar por ela? Ou será que eu não devo entrar por ela? Senhor, o que eu devo fazer? A gente dependia de Deus. A gente buscava o Senhor. A gente fazia jejum voluntário. A gente não precisava esperar o jejum corporativo. Tinha uma causa difícil à nossa frente, então nós jejuávamos. Fazíamos o nosso jejum, que às vezes nem era de grande sacrifício, mas era de todo o coração, dizendo: Senhor, eu coloco diante do Senhor. Mas sabe, irmãos, às vezes a gente quer reinventar a roda. A gente acha, porque a gente já tem 10, 15, 20, 30 anos de cristianismo, a gente precisa fazer outras coisas, que Deus está se movendo de outras formas. Mas o mesmo Deus do livramento do início da nossa história, Ele é o mesmo Deus do livramento do meio da nossa história, e Ele será o mesmo Deus de livramento do final da nossa história. Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele será para todo sempre. E Deus está nos convidando a esse lugar de retorno, a esse lugar de quando nós temos os nossos enfrentamentos, as nossas batalhas, os nossos gigantes, nós possamos retornar à rota do livramento, nós possamos retornar à rota onde Deus fala e nós ouvimos a voz do Espírito Santo. E Moisés está exatamente aqui. E Deus estava dizendo para ele: Moisés, está vendo essas águas aqui? Elas te fazem lembrar que um dia eu já fiz na sua vida. E que Deus estava abrindo uma rota de retorno a ele. Então a Bíblia fala que ele está sentado no poço. E chegam 7 moças. 7 moças chegam ao poço para dar água ao rebanho. E elas são quem? Elas são as filhas de Jetro. Que inclusive nós lemos aqui, Êxodo 3:1. E Jetro foi quem? O sogro de Moisés. Então essas filhas chegam, e Jetro era sacerdote de Midian.
E todas as vezes que elas iam buscar água no poço, elas demoravam demais para voltar para casa. Por quê? Porque os pastores que chegavam naquele poço, primeiro os homens davam água para todos os seus camelos, para todos os seus rebanhos, e depois as mulheres podiam se servir das águas. Mas naquele dia Moisés está no poço. E Moisés, ele tem todos os motivos para não se meter na encrenca, porque ele já tinha problema por aqui. Sabe quando você já tem tanto problema, daí alguém chega para você e fala, será que você podia me ajudar com essa situação? Você fala, gente, eu já tenho todos os meus problemas, você quer que eu te ajude? Mas quando nós estamos no fluir de Deus na nossa vida, não é apenas aquilo que nós estamos vivendo, mas nós nos importamos também com aqueles que estão passando por algum tipo de dificuldade. E esse é o processo de Deus no nosso coração. Então as mulheres chegam ali, as meninas chegam ali e normalmente elas são expulsas do poço, mas não naquele dia. Moisés está ali, ele as ajuda, ele pede licença, ele diz, não, primeiro elas vão se servir, primeiro os rebanhos delas vão se servir, depois vocês. Então Moisés está ali naquele processo de Deus transformar um príncipe em um pastor. Onde Deus está tirando dele tudo aquilo que ele não vai usar para o seu futuro, tudo aquilo que não vai ser bom para o seu futuro. Ele era acostumado a ser servido e agora ele está servindo outras pessoas. E Moisés está ali naquele episódio e Deus está dizendo, Moisés, um dia eu te livrei no Nilo. Hoje você livra essas mulheres no poço. E um dia na sua frente você vai livrar milhares na travessia do Mar Vermelho. Existe um progresso, existe uma progressão de Deus na nossa vida. Quando nós trabalhamos a dependência de Deus, Deus vai aumentando o nosso coração, o nosso entendimento. Deus vai nos posicionando em lugares. E aqui a gente vê um fluir de generosidade. Você vê Deus transformando o coração de Moisés nesse fluir de generosidade. Porque pessoas que recebem generosidade são pessoas que também conseguem fluir na liberação de generosidade. Quem socorre alguém hoje vai ser socorrido amanhã. Quem planta hoje vai colher amanhã. Da palavra de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. E isso é uma verdade para a nossa vida. Eu já contei isso em algum outro momento, mas como eu sinto de falar isso nessa manhã, mas teve um ano em que eu senti de fazer sementes todas as semanas para alguém. Então toda semana eu pegava algo, um dia, uma semana era um brinco, outra semana era uma peça de roupa, outra semana era um perfume, outra semana eu sentia de dar um valor em dinheiro, e eu fui fazendo isso toda semana. A gente chama isso da lei da semeadura aqui na igreja, né? Aprendemos isso no encontro com Deus, em vários momentos aqui da casa. E eu fiz isso ao longo de um ano todo. Mas eu lembro que no meio do ano eu já estava bem cansada. Eu já não sabia, eu já tinha depenado todo o meu guarda-roupa. Eu já não sabia mais o que pegar. Mas eu continuei insistentemente. Um dia eu levei alguém numa loja para comprar uma peça de roupa. Eu tentava inovar e ver o que Deus queria com tudo aquilo. E abençoei algumas pessoas durante todo aquele ano. Quando terminou esse propósito, eu agradeci a Deus por ter vencido, porque não foi fácil. Algum tempo depois, acho que uns 2 anos depois disso, eu estou numa conferência aqui na igreja. Não era aqui na igreja, era ali na igreja de Madeira. A gente estava ali e eu recebo uma mensagem de um casal que tem um salão de beleza aqui na nossa cidade. E ela me fala, olha, pastora, eu queria que você viesse aqui, a gente queria te abençoar e tal, com os nossos serviços e tudo mais. Então a gente marcou, eu fui lá, o salão estava abrindo, eu orei pelo salão, nós oramos, depois veio o Márcio, a gente orou por eles e tal, mas não eram convertidos, detalhe, não eram convertidos. Então eu comecei aí, ela falou, olha, eu quero dar para você, toda semana, uma escova de cabelo, quero dar a sua unha da mão e do pé, quero dar a sua sobrancelha, quero dar a sua, como diz, suas mechas, né, sua tintura e tudo mais. E também quero te dar uma maquiagem toda semana, e isso é muita coisa, né? Os homens casados sabem quanto isso custa, como as mulheres, irmãos.
Isso foi um mês, terminou aquele mês, eu fui, agradeci o casal, muito obrigado, gente, isso tem um poder, olha, eu estou muito feliz por tudo que vocês fizeram por mim. E ela disse, você não está gostando, pastor? Eu falei, não, eu estou gostando muito, mas eu quero agradecer, né? Ela disse, não, eu quero continuar, a gente quer continuar fazendo isso. E fazendo de uma longa história, uma curta história, 6 meses depois, eu fui lá, comprei um presente, agradeci, falei, gente, olha, muito obrigada, porque eu estava constrangida até mesmo por tudo aquilo. E eles novamente falaram, olha, só se você não estiver realmente gostando aqui dos nossos serviços, a gente quer que você pare de vir, mas é um prazer para a gente receber aqui, por favor, venha. E aí, é claro, né, eu não ia dizer não aos irmãos, né? E aí continuei indo, deu um ano, eu agradeci de novo, enfim. O que eu quero dizer é que nos últimos 11 anos, não são 11 meses, não são 11 dias, 11 anos que esse casal me abençoa toda semana. Toda semana, com tudo que você possa imaginar de procedimentos ali, né, de serviços, de beleza, eles me abençoam, eles não me cobram nada por isso. E aí, lembra, eles não eram convertidos. E a gente foi nesse processo, nessa jornada, em banho-maria, ali, falando do amor de Deus, indo. Há 3 anos. Há 3 anos eles se converteram, desceram as águas do batismo. E agora, nessa imersão de 2025, eles estavam aqui participando porque se tornaram líderes de grupo de crescimento. Foram salvos para Cristo. Foram salvos para Cristo. Seus filhos estão na casa de Deus. Então, esse fluir de generosidade, essa lei de plantar, de colher, é algo tão poderoso na nossa vida. Mas quando eu estava fazendo, e eu nunca orei por isso. Eu tenho muita coisa para orar, pedindo, Deus, um dia eu quero. Não, porque Deus faz coisas que a gente nem imagina. Deus nos abençoa de formas tão poderosas que nós nem imaginamos. Eu estava sendo abençoada com os serviços, mas eles estavam sendo abençoados, recebendo a palavra de Deus, sendo toda uma família sendo salvo. Então, você vê o fluir de generosidade. Então, a gente vê na história que aquelas moças, todas as vezes que elas chegavam ao poço, elas sofriam um tipo de abuso de poder. Não, vocês não podem. Vocês precisam esperar. Primeiro os homens, depois as mulheres. E isso fala para a gente que quando 2 coisas acontecem quando nós estamos em contato com esse poço da presença viva de Deus. A primeira coisa que acontece é que eu posso ser a pessoa que Deus coloca em alguns lugares estratégicos, para que a gente possa ser alguém que vai ajudar outro alguém a sair do ciclo de abuso físico, de abuso sexual, de abuso de poder. Deus muitas vezes quer usar a nossa vida para ajudar outras pessoas que estão sofrendo hoje mesmo, agora mesmo. E outra coisa que acontece no poço é que quando nós estamos sofrendo de alguma forma, com algum tipo de opressão na nossa vida, Deus sempre trará um Moisés que sentará no nosso poço para que ele possa nos ajudar no momento que nós mais precisamos. E a gente vê que as meninas voltam para casa. Então, com o serviço adiantado, chegam mais cedo e o pai estranha, porque já sabe como que funcionava. E quando elas chegam, o pai pergunta para elas, nossa, mas vocês voltaram tão cedo hoje? E elas falam a ele, pai, um egípcio, porque era como Moisés era caracterizado, né, por todos aqueles 40 anos no Egito. Um egípcio nos defendeu e nos ajudou a tirar água. E quando Jétro sabe disso, ele responde para elas, e aonde está esse homem? Aonde está ele? Não deixem que ele passe sem ser percebido. Não deixem que ele passe sem que eu possa agradecê-lo. Não deixem que ele passe sem que a gente possa ver se ele precisa de algo. Então eles trazem Moisés àquela casa e ali a gente vê que Deus começa o tratamento da vida de Moisés. A gente vê que Deus começa a tirar o Egito de dentro de Moisés. A gente vê que aquele processo de Deus tem uma história linda que no final a gente consegue perceber como Deus trabalha, como Deus se move. E sabe, irmãos, muitas vezes Deus, Ele atrai pessoas à nossa vida das quais nós precisamos ser mais agradecidos. Precisamos ser mais gratos a essas pessoas.
Precisamos nos lembrar de pessoas que nos ajudam ou que nos ajudaram na nossa jornada. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, porque ainda é a mesma história. Alguns de nós estamos na estação onde estamos dentro dos nossos palácios pessoais, onde estamos confortáveis, achando que o dia do amanhã não vai chegar, e que nada vai mudar e que tudo vai ficar bem. Alguns estão vivendo um momento da sua história onde agiram impulsivamente, onde você ocasionou algo que trouxe um caos, que trouxe frustração, que trouxe separação, que trouxe destruição, e você está perdido, está angustiado, pensando: agora acabou, olha o que eu fiz, será que isso tem jeito? Será que isso tem reconstrução? Talvez alguns estão no processo da peregrinação, estão vagando pelo deserto perigoso, e você diz: é só Deus para fazer um milagre, é só Deus para vir com intervenção na minha vida, porque senão realmente vai ser o meu fim. Talvez alguns, depois desse tempo até mesmo de jejum que nós passamos, sentaram no poço e se lembraram de que Deus continua fazendo, de que Deus continua falando. Talvez alguns dentro dessa sala estão ouvindo a voz do Espírito Santo: você precisa se santificar mais, você precisa abrir mão de algumas coisas na sua vida, para que você possa me conhecer melhor, para que a sua mente possa se expandir, para que você possa realmente receber aquilo que eu tenho para mostrar para você, para me revelar a você. Talvez alguns aqui estão exatamente sentados no poço, precisando de livramento, de que o Moisés chegue, de que o Moisés sente e diga: hoje não, pastores, hoje vocês não vão expulsá-las daqui, hoje eu estou aqui para defendê-las. Alguém que encerre ciclos na sua vida. Talvez outras pessoas estão aqui sentindo da parte de Deus que precisam ser o Moisés na vida de alguém. Ajudar alguém dentro da sua própria casa, ajudar alguém no seu trabalho, ajudar alguém que realmente precisa da sua ajuda. Talvez alguns aqui são como Jetro, que estão se lembrando e percebendo as pessoas que Deus está usando para transformar sua vida, para transformar seu coração. E moral dessa história, quando a gente lê Êxodo capítulo 3, versículo 1, quando Moisés, com 80 anos, 40 anos ele viveu no Egito, depois mais 40 anos ele fugiu no deserto, e Deus começou o processo na vida dele, de transformar um príncipe mimado em um pastor. E de algum aspecto todos nós estamos nesse movimento de Deus, todos nós estamos nessa história de Deus, que Deus está construindo, que Deus está usando, como o apóstolo Paulo disse: esquecendo-me as coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante de mim. Deus tem um recomeço para você, Deus tem livramento para a sua vida, Deus está ouvindo a sua oração. Alguns de nós estamos orando aqui: Senhor, faça em mim o teu querer, Senhor, transforma o meu coração, transforma o meu futuro. E Deus está ouvindo a sua oração. E às vezes quando a gente faz isso, são orações perigosas, porque aí então Deus começa a trabalhar de forma que a gente não está entendendo, de forma que a gente não compreende. A única coisa que a gente sabe é confiar em Deus e permitir com que Ele guie cada passo da nossa jornada, com que Ele possa nos transformar verdadeiramente nesse coração de pastor do qual Ele precisa. A palavra do Senhor diz: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas me seguem. E é isso que nós estamos fazendo, seguindo a voz do bom pastor. Amém? Quero convidar você a se colocar em pé. Amém? Quero chamar o time de adoração. Você pode abrir suas mãos onde você está e pedir ao Espírito Santo que possa transformar seu coração. Que o Espírito Santo possa te levar nesse lugar um pouquinho mais alto, aonde você quer discernir o que está acontecendo e o que Deus está fazendo.
Mas ainda assim, diante das circunstâncias ou diante do movimento que a gente não entende, a gente quer confiar em Deus. Tudo isso fala sobre uma confiança em um Deus que pode todas as coisas. Em um Deus que tem poder de pegar o caos e transformar isso em algo bom na nossa vida. De extrair óleo do nosso coração, da nossa mente. Não sei qual fase da vida de Moisés você está, mas certamente nós estamos em alguma delas. E nós queremos pedir ao Senhor nessa manhã. Querido Senhor, nós rendemos nossa vida, nosso coração diante do Teu altar, diante da Tua presença. O Deus que nos vê, o Deus que nos conhece, o Deus que tem prazer em cuidar de nós e de nos liderar para o nosso próprio bem. Ainda que tribulações momentâneas estejam consumindo o coração de muitas pessoas aqui dentro, Senhor, eu oro para que eles vejam desse lugar mais alto. Eu oro por uma entrega, eu oro por uma confiança no Senhor. Pai, nessa manhã eu oro para que o Senhor possa nos tirar dos nossos palácios, que o Senhor possa nos ajudar a sermos conduzidos pela rota que nos transforma, pela rota que nos livra, pela rota que nos leva a esse lugar. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor abra os olhos do nosso coração e do nosso entendimento. Que nós possamos nos lembrar a olhar para as águas, que nós possamos nos lembrar a olhar para o poço, de que o Senhor permanece o mesmo. De que o Senhor continua falando, de que o Senhor continua movendo, de que o Senhor continua fazendo, e o Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece cada uma das histórias que estão aqui, e o Senhor deseja vir em nosso encontro, o Senhor deseja interferir naquilo que estamos vivendo no hoje. Pai, nós entregamos ao Senhor, nós rendemos aos pés da Tua cruz toda a insatisfação, todo o descontentamento, toda a frustração, todo medo, toda a ansiedade, tudo aquilo que nos afasta, Senhor, de ouvir a Tua voz, de entrar no Teu descanso, de receber livramento, de receber encorajamento e esperança a respeito daquilo que o Senhor vai fazer. Senhor, nós entregamos nossa vida diante de Ti. Senhor, nós nos rendemos diante da Tua presença e declaramos que nós somos Teus e somente Teus. Aleluia, aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Você pode pedir ao Senhor, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias.
quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o meu Salvador. Tu esperou tanto. Fonte da vida me encontrou. És o dom de Deus, O meu Salvador. Nós descansamos em Deus. Dele vem a nossa paz, a nossa salvação, o nosso livramento, a nossa porção. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos recorrer à tua força e ao teu poder. Obrigada porque perto está o Senhor. Obrigada porque nós estamos na tua história. Obrigada por aquilo que o Senhor está fazendo em nossa vida, mesmo quando não vemos, não percebemos. Nós queremos confiar em Ti. E oramos, Senhor, por uma dose aumentada de fé, de coragem e esperança em nossos corações. É o que nós oramos, é o que nós declaramos e cremos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Amém, amém. Se você é novo aqui, está aqui pela primeira vez, não saia sem pegar um presentinho nosso lá na entrada. Tenha uma boa semana, Deus te abençoe.